Olá, eu sou a professora Eli Costa, aqui do canal do YouTube Pedagogia da Gema. Nós estamos aqui estudando para os concursos do IFCE no programa, no conteúdo programático, tem esta lei aqui. Lei número 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Nós vamos ler esta lei e vamos observar, né, algumas coisas importantes que a lei traz sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Então, esta lei, a lei número 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ela institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O quê? Capítulo 1. Vamos aqui para o capítulo 1, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Capítulo 1 da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito do Sistema Federal de Ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições. Então, é uma das questões que pode cair em provas. Mas aí é bom observar que alguns programas não trazem, né, a partir do capítulo 1. Às vezes traz a partir do capítulo 3, 4, mas a gente vai ler esta lei na íntegra, porque é importante entender. Então, assim, faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 1. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Institutos Federais, as Universidades Tecnológicas, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, Centros Federais de Educação Tecnológica, Cefetes, escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Aí aqui no anexo da lei tem, né, atualizada todas essas escolas técnicas. Um exemplo é a Escola de Música vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, em Natal. É um exemplo dessas escolas técnicas. E existem várias que você pode verificar aqui no anexo desta lei. O Colégio Pedro II. Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 possuem natureza jurídica de autarquia. Então, autarquia é a pessoa jurídica de direito público, titular de direitos e obrigações. Então, por isso que, vamos ver aqui, ó. Por isso que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II, elas possuem natureza jurídica de autarquia, pois são detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Nós vamos aqui para o artigo 2º. O que são? Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares, quer dizer que existem, né, múltiplos currículos.
certo? De acordo com as organizações didático-pedagógicas. São compostos por múltiplos currículos e são multicampes, porque você já percebeu que no seu estado existem vários campos da rede de institutos federais. Então, é multicamp por isso, que separa em vários campos, nas principais cidades do seu estado, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos desta lei. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, a avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais. Tá bom? No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Então, aqui nós estamos lendo a Lei 11.892 de 2008. É uma lei importantíssima que consagrou um grande avanço para a rede de educação profissional. Então, vamos dar continuidade aqui. Os institutos federais terão autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. Então, o que é o Conselho Superior? A gente vai ver mais adiante na lei, mas eu já vou falar que o Conselho Superior é o órgão máximo de um IF. É o órgão máximo. E o presidente é o reitor. É o órgão máximo de um IF que tem caráter consultivo, dá consultas, emite pareceres, é normativo, prescreve regras e as tornam um padrão, é deliberativo, decide algo, ou seja, atua nas dimensões acadêmica, patrimonial, administrativa, disciplinar, financeira. Então, assim, o Conselho Superior tem como presidente o reitor, também a composição do Conselho Superior é feita também por docentes, por discentes, alunos, servidores técnicos administrativos, sociedade civil, representantes do MEC e também representantes do MEC e também faz parte do Conselho Superior os diretores gerais, Então, a nomeação é feita pelo reitor, certo? E a composição é esta que eu acabei de falar. Então, vamos seguir aqui. A UTFPR configura-se como universidade especializada nos termos do parágrafo único do artigo 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96, que esta lei aqui é a LDB, regendo-se pelos princípios, finalidades e objetivos constantes na Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005. Então, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, que no início eu dei exemplo como a Escola de Música da UFRN, são estabelecimentos de ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades federais, dedicando-se
principalmente a oferta de formação profissional técnica de nível médio em suas respectivas áreas de atuação. Vamos aqui para o artigo 4º. O Colégio Pedro II é instituição federal de ensino pluricurricular, também com múltiplos currículos, e multicamp, quer dizer que divide-se em vários campos, vinculada ao Ministério da Educação e especializada na oferta de educação básica. A educação básica, o que é? O que é que você entende por educação básica? A educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais e ensino médio e de licenciaturas. Então, está aqui, certo? O Colégio Pedro II é especializado na oferta de educação básica e de licenciaturas. Parágrafo único. O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional e superior. Vamos aqui para o capítulo 2 da Lei 11.892. Lei esta que consagrou um avanço para a rede de educação profissional. Então, do capítulo 2, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, seção 1, da criação dos institutos federais. Então, ficam criados os seguintes institutos federais de educação, ciência e tecnologia, no Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Brasília. Você vai ver, quando você for ler a lei, que em cada estado tem um instituto federal. Aqui no Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais. Aí vamos continuar: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro. Continuidade aqui. Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Depois você pode olhar aí na lei. As localidades onde serão constituídas as reitorias dos institutos federais constam no anexo 1 desta lei. Então, assim, nós percebemos que em cada estado existe um instituto federal com uma reitoria e vários campos. Aí, o que é que está acontecendo? Atualmente, há uma proposta do MEC para um reordenamento da rede federal, somente para fazer o quê? Dividir as reitorias, ou seja, não vai ampliar nem números de bolsas, nem vagas, nem campos, apenas a proposta do MEC é fazer o quê? É que no estado do Ceará, por exemplo, exista uma reitoria em Fortaleza e outra em Juazeiro do Norte. No Pará, por exemplo, é que a proposta do MEC, que os institutos federais, os conselhos estão, de certa forma, se reunindo para conversar sobre, debater sobre essa proposta do MEC. Em Pará, por exemplo, ficaria uma reitoria em Belém e outra em Marabá. É assim a proposta do MEC atualmente, desse reordenamento da rede federal de ensino, rede federal de educação profissional. Então, eu vou passar aqui esta parte e eu vou aqui. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes, pesquisadores, certo? A serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação.
Seção 2. Das finalidades e características dos institutos federais. Então, vamos aqui. Artigo 6º. Deixa eu voltar aqui, porque os institutos federais têm por finalidades e características o quê? Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. É objetivo também dos institutos federais desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiares regionais. É objetivo também dos institutos federais promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. E identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. É também finalidade dos institutos federais constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico voltado à investigação empírica. É também qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. É também objetivo dos institutos federais desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Chegamos aqui na seção 3, estamos lendo a Lei 11.893, uma lei que cria os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, a Rede Federal de Educação Profissional. Nós chegamos aqui na seção 3 dos objetivos dos institutos federais. Artigo 7º. Observadas as finalidades, acabamos de ler as finalidades e características definidas no artigo 6º desta lei, e agora nós vamos ler os objetivos. São objetivos dos institutos federais: ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica. Significa dizer que essa formação inicial são as graduações, formação continuada são os cursos FICs e são também os cursos de especializações.
Realizar pesquisas aplicadas estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, continuando aqui, objetivos dos institutos federais: estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, e ministrar em nível de educação superior cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional. Vamos seguir aqui, nós estamos lendo a Lei 11.892, que cria os institutos federais. Os institutos federais e a rede federal, a rede profissional de educação. Cursos de bacharelado e engenharia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento. Cursos de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. Cursos de pós-graduação stricto sensu, que são os mestrados e doutorados, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. Chegamos aqui no artigo 8, artigo 8º, no desenvolvimento da sua ação acadêmica. O Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso 1, né, desta lei, que fica lá no artigo 7º, e o mínimo de 20% de suas vagas para atender a linha B do inciso 6º do artigo 7º. Vamos ver aqui, artigo 7, aí vamos ver aqui, ó, a linha B, que é essa daqui. Cursos de licenciatura, né? Você vai lá e verifica, cursos de licenciatura. Então, deve oferecer no mínimo 20% de suas vagas para atender o previsto na linha B do inciso 6º do artigo 7º. Então, eu vou passar aqui, que depois, quando você for ler a lei, você vai ver aqui. Então, vamos aqui da estrutura organizacional dos institutos federais, seção 4, artigo 9º. Cada instituto federal é organizado em estrutura multicamp, diversos campos, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Aí vamos aqui, artigo 10. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Nós vimos no início que o Conselho Superior tem como presidente o reitor e, de certa forma, é composto por docentes, discentes, sociedade civil, representantes do MEC, pró-reitores não, diretores gerais,
pró-reitores é o que constitui aqui no colégio de dirigentes, tá bom? Então, o colégio de dirigentes é o que? É de caráter consultivo e é constituído também o reitor como presidente e geralmente se reúnem mensalmente. Aí sim, esse aqui, esse colégio de dirigente é que são compostos, né, pelos pró-reitores. Pelos pró-reitores. Por quê? Porque os institutos federais, além de ter um reitor, eles têm os pró-reitores. Pró-reitor de administração, pró-reitor de pesquisa e extensão, pró-reitor de ensino, certo? Então, o colégio de dirigentes é composto pelos pró-reitores e tendo o reitor como presidente. E o Conselho Superior, já falei no início da nossa videoaula, que tem como presidente também o reitor e compõe-se de discentes, docentes, técnico-administrativos, sociedade civil, representantes do MEC, todos nomeados pelo reitor. Então, aqui, as presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior são exercidas pelo reitor, eu já falei aqui. O Colégio de Dirigentes de caráter consultivo será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Aqui é interessante você ler, você vai fazer o concurso, tem que ler esse artigo aqui, porque as questões são elaboradas muito com foco nesse artigo 10, tá bom? O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes. E aí, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Ou seja, nós vimos aqui que em cada estado existem um instituto federal com vários campos. E aí, cada instituto federal tem um estatuto que de certa forma, traz toda a estrutura e como funcionará o Instituto Federal e seus campos, tá bom? Artigo 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e 5 pró-reitores. Poderão ser nomeados pró-reitores. Quem? Quem pode ser pró-reitor? Os servidores ocupantes de cargos efetivos da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, desde que possuam, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Então, está aqui. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Então, nos dias atuais, há uma proposta do MEC de um reordenamento dos institutos federais com base que vai, de certa forma, vai implicar aqui na reitoria. Porque se em cada estado existe uma reitoria, a proposta do MEC é que exista 2 ou 3 reitorias, tá bom? Então, está em debate, estão debatendo essa proposta. Artigo 12. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 para manifestação do corpo docente, 1/3 para manifestação dos servidores técnico-administrativos e 1/3 para manifestação do corpo discente, ou seja, os alunos. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor. Quem?
Vamos ver aqui. Os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, vamos ver aqui. Quem poderá ser candidato a reitor? Isso aqui é questão de concurso. Você vai ter que prestar atenção aqui, dê uma leitura, uma releitura aí na lei aqui, porque é questão de concurso. Você tem que ter o quê? Ou seja, o candidato tem que ter o quê? Além dos 5 anos de efetivo exercício, possuir o título de doutor ou está posicionado nas classes, né? Ou seja, de acordo com as progressões que da carreira do magistério do ensino básico técnico e tecnológico. Eu vou fazer um vídeo falando dessas promoções e progressões, né? Que aqui fala que para se candidatar, o servidor, além dos 5 anos de efetivo exercício, tem que possuir o título de doutor e estar na classe 4 e 5 da carreira EBTT. E eu vou explicar em uma videoaula, né, sobre essa carreira EBTT. Ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Então, aqui são os requisitos para candidatar-se a reitor. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou antes desse prazo, pela aposentadoria voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo. Os pró-reitores. Vamos aqui para os pró-reitores. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor do Instituto Federal, nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção. Então, vamos aqui no artigo 13. Os campi serão dirigidos por diretores gerais, ou seja, no estado do Ceará nós temos um reitor, nós temos vários campi com diretores gerais. Cada campi tem um diretor geral. Então, eles são nomeados pelo reitor para um mandato de quantos anos? Mandato de 4 anos, certo? E aí nós vamos passar aqui. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo, da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativo, do plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação, desde que possuam 5 anos de efetivo exercício. Aí traz aqui outras situações, que é o quê? Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor do Instituto Federal, possuir o mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função da gestão na instituição, ou ter concluído com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. Então, tá aqui, ó. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral. Aqui nós estamos falando do cargo de diretor-geral. Então, diretor-geral do campus, ele tem que ter 5 anos de efetivo exercício. E vamos dar continuidade aqui. Nós vamos agora para o capítulo que vai falar sobre o Colégio Pedro II, né? Então, nós vamos passar, porque nós vamos aqui para o capítulo 3, que a gente vai falar o quê? Das disposições gerais e transitórias. Vamos ver aqui, artigo 14. O diretor-geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final de seu mandato, em curso e em caráter pro tempore,
com a incumbência de promover, no prazo máximo de 180 dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos. Aí traz mais aqui sobre os diretores gerais, traz sobre a criação de novas instituições federais, o artigo 15, artigo 16, ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos desta lei todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. Aí traz aqui, todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual. Eu vou passar aqui. Depois você pode ler esse artigo, artigo 17, traz sobre o patrimônio de cada um dos novos institutos federais. Artigo 18, vem falar dos Centros Federais de Educação Tecnológica. Artigo 19, né, vem só, de certa forma, reafirmar a lei por meio aqui, vem apenas reafirmar a lei e nós estamos aqui concluindo. Aqui são os anexos, ó, que aí você pode pesquisar sobre os institutos federais, né? Você pode atualizar. Então, aqui nós temos os anexos sobre os institutos federais em cada estado, e aqui anexos das escolas técnicas vinculadas aos institutos federais, que aí você também pode pesquisar, você pode colocar assim, escolas técnicas vinculadas aos institutos federais, pode ser que tenham surgido novas, pode ser que tenham fechado algumas. Aqui, escolas técnicas vinculadas às universidades, aqui ó, nós temos aqui o anexo, que você também pode pesquisar para ver como que está esta situação. Ó, na UFRN, escola de música, o exemplo que eu dei, mas também existe a escola de enfermagem de Natal, da UFRN, escola agrícola de Jundiaí também, ó, várias outras. Então, aqui é o anexo. Então, o que vai importar mesmo que você vai ler a lei, você vai ler esses artigos aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Nós estamos concluindo, e aí não deixe de assistir a próxima videoaula de questões, um simulado com 30 questões relacionadas a essa legislação específica da educação profissional. Então, você vai ler mais precisamente essa parte aqui. Você vai pegar a lei e você vai ler muito essa parte aqui. Das finalidades e características dos institutos federais. Você vai ler dos objetivos dos institutos federais, que é o que mais cai, assim, em provas de concurso. Você vai ler da estrutura organizacional dos institutos federais, também é muito importante. Então, você vai ler também, deixa eu voltar aqui. Eu vou dizer o que costuma cair nas provas de concurso. Ó. Capítulo 1 da Rede Federal de Educação Profissional, da composição, você vai ler. Você vai ler capítulo 2 dos institutos federais. Aí você vai pular a seção 1 e eu falei que você vai ler o quê? Seção 2. Deixa eu passar aqui. Está um pouco lento. Seção 2, das finalidades, dos objetivos, que a gente leu, e você vai ler essa parte aqui, seção 4, da estrutura organizacional dos institutos federais. Estamos concluindo a nossa videoaula. Nesta videoaula, nós lemos, a gente realizou a leitura desta lei. Que lei é esta? Aqui, ó. Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
é a lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Próxima videoaula, 30 questões, simulado legislação específica, simulado sobre algumas questões relacionadas a esta lei aqui, sobre a educação profissional. Vamos lá? Então, tchau, bons estudos e vamos estudar, gente. Vamos organizar aí um planejamento, participe da sala de estudos. Você precisa de um Gmail, então está na descrição desta videoaula. Tchau, gente, bons estudos. Outra coisa, qualquer pergunta você pode fazer aqui, tá bom? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Tá, tchau.